Olá! Começa agora o programa Judiciário em Evidência, novo canal de comunicação do Poder Judiciário cearense com a população. O nosso encontro será semanal e nesse espaço você vai conhecer o funcionamento da Justiça, o trabalho dos magistrados e o que fazer quando precisar dos serviços judiciais. A cada programa vamos mostrar o que a Justiça Estadual está fazendo para atender com mais agilidade e eficiência. Hoje você vai conhecer a virtualização dos processos. Fique com a gente, o Judiciário em Evidência está no ar. Entre os processos mais comuns que chegam à Justiça Estadual estão quebras de contrato, danos morais e materiais, adoção, guarda e divórcio. São julgados também processos de tráfico de drogas, roubos e furtos, assassinatos e tentativas de homicídio, acidentes de trânsito e pedidos de tratamentos médicos. Conheça agora a estrutura do Judiciário cearense. A Justiça do Ceará está presente nos 184 municípios do estado. Cada um representa uma comarca ou área de jurisdição. As comarcas estão classificadas de acordo com o tamanho. A cor amarela corresponde à entrância inicial, a verde representa a intermediária e a cor vermelha abrange a entrância final. É o caso de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. A cor azul representa as comarcas vinculadas. Nas comarcas ficam os fóruns, que abrigam as varas. Os juízes são responsáveis pelas decisões. Em algumas comarcas existem também os juizados especiais cíveis e criminais. Em Fortaleza, há 23 unidades em funcionamento. Outras 3 ainda serão instaladas. No interior existem 17 juizados especiais. Os juizados julgam causas cíveis até 40 salários mínimos e infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até 2 anos. A Justiça do Ceará possui ainda 2 juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. As unidades estão localizadas em Fortaleza e em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A população da capital tem à disposição o juizado móvel, que se desloca pela cidade para atender os casos de acidentes de trânsito sem vítimas. O serviço é vinculado ao 10º Juizado Especial Cível e Criminal. Desde maio de 2012, o Juizado do Torcedor vem atuando em jogos no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O serviço foi instituído pelo diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, juiz José Crentel Ferreira Filho. A determinação foi do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arísio Lopes da Costa. O Fórum Clóvis Bevilacqua fica localizado no bairro Edson Queiroz, na capital. O fórum tem 75 mil metros quadrados de área construída. A extensão horizontal é de 330 metros, o que permite o status de maior edifício público da América Latina. Diariamente passam pelo local mais de 5 mil pessoas. Todas as varas do fórum funcionam com um processo eletrônico. Nesse sistema, as ações tramitam de forma virtual. Essa estrutura que você acabou de conhecer representa a primeira instância da Justiça. O ordenamento jurídico brasileiro permite que a parte perdedora ou a que se sinta prejudicada recorra da decisão. Nesse caso, a ação deve ser protocolada nas unidades da segunda instância ou segundo grau. É o que você vai conhecer agora. O Tribunal de Justiça do Ceará e o Fórum das Turmas Recursais Professor Dolor Barreira são unidades do segundo grau. O Fórum das Turmas Recursais é formado por 6 unidades, cada uma com 3 juízes. Eles julgam recursos dos processos que tramitaram nos juizados especiais. Já o Tribunal de Justiça é formado por 43 desembargadores, que julgam recursos das varas. Os magistrados podem julgar individualmente por meio de decisões monocráticas ou de forma colegiada nas câmaras, no órgão especial e no pleno. O presidente do Tribunal de Justiça é o desembargador José Arísio Lopes da Costa. Já a vice-presidência tem à frente o desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. A corregedora-geral da Justiça é a desembargadora Edith Bringel Olinda Alencar. Os magistrados assumiram os cargos em janeiro de 2011 e permanecem até janeiro de 2013. Os mandatos são de 2 anos. No próximo bloco, vamos falar sobre a virtualização dos processos do Judiciário cearense. Até já! O Juizado da Mulher de Fortaleza fica na Avenida Universidade 3281, no bairro Benfica. O telefone de contato é 3433-8785. O
projeto Justiça no Cárcere tem o objetivo de dar maior celeridade ao trâmite processual, acompanhar o cumprimento das penas e contribuir para a reinserção social de quem está preso. A iniciativa é das varas de execução penal da comarca de Fortaleza. A segunda edição do projeto Justiça no Cárcere ocorreu no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II, em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Entre os dias 26 e 30 de novembro de 2012, foram beneficiados 285 apenados. Progressões de regime, autorizações para trabalho externo, livramentos condicionais e prisões domiciliares estão entre os benefícios previstos em lei. Além disso, foram feitos 46 encaminhamentos para cursos profissionalizantes. A juíza Luciana Teixeira de Souza, titular da 2ª Vara de Execução Penal, ressalta a importância das parcerias com as Secretarias de Justiça e do Trabalho do Ceará, Cine e DT, Pastoral Carcerária, Conselho Nacional de Justiça e Empresa Romase. A fabricante de materiais elétricos ofertou 15 oportunidades de trabalho para os beneficiados pelo mutirão. Quando a gente pensou nesse projeto Justiça no Cárcere, a gente pensou não apenas na questão jurídica, de resolver a questão jurídica, mas preocupados também com a questão social. Então nós buscamos, dentro do viés que é previsto na própria Lei de Execução Penal, que é a questão da ressocialização da pena, nós buscamos parcerias e encontramos, logicamente, órgãos sensíveis a essa questão, como a Secretaria de Justiça, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, o IDT, que estão sendo grandes parceiros nesse evento, que estão proporcionando cursos profissionalizantes, aprimoramento desses apenados para que eles possam sair e ser inseridos no mercado de trabalho. O juiz César Belmino Barbosa Evangelista, titular da 3ª Vara de Execução Penal, explica os objetivos do projeto. Eu considero 2 principais motivos. O primeiro, aproximar o juiz do preso, para que o juiz relembre ao preso o motivo de sua prisão. Relembre ao preso o quanto de pena que ele ainda tem a cumprir. E, em segundo lugar, sensibilizar a sociedade acerca da importância de se ressocializar o preso, de se investir na recuperação do preso, dentro e fora do presídio. Porque assim nós evitamos a reincidência e contribuímos com a redução da criminalidade. O juiz Luiz Bessa Neto, titular da 1ª Vara de Execução Penal e corregedor de presídios, considera que o projeto contribui para deixar a justiça mais próxima dos apenados e para a diminuição da lotação das unidades prisionais. Como o projeto ele tem um objetivo firme, que é o de fazer o enxugamento da estrutura carcerária, concedendo os benefícios exatamente naquilo que eu denomino de momento real, no exato momento em que ele está em situação de atrair em seu favor o benefício, nós temos declarado com satisfação. O projeto tem apoio da diretoria do Fórum Clóvis Bevilacqua, do Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos de Fortaleza, da Vara de Penas Alternativas, da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado. A primeira edição do Justiça no Cárcere ocorreu em setembro de 2012, no IPPO-1. Foram 118 atendimentos e concedidos 101 benefícios. O Fórum Clóvis Bevilacqua disponibiliza desde junho deste ano terminais de autoatendimento. O objetivo é facilitar a busca por informações sobre processos. O usuário digita o número da ação e fica sabendo em que vara o processo está tramitando. Os terminais de autoatendimento ficam localizados nas 2 entradas do fórum. O objetivo é facilitar o acesso e despertar o hábito de se fazer consultas por meio eletrônico. A parte ou o advogado que tiver dúvidas sobre o uso da ferramenta pode pedir auxílio à equipe do Possa Ajudar. Os servidores orientam sobre localização de varas e de setores administrativos do fórum. Novas máquinas serão adquiridas e, em breve, será possível também a emissão de certidões criminais negativas. Os terminais de autoatendimento fazem parte do projeto de virtualização do Judiciário Cearense. Em Fortaleza, todas as varas e o juizado da mulher funcionam com processo eletrônico. Os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça também estão virtualizados. O Tribunal de Justiça tomou várias medidas para atender mais precisamente aos advogados em relação ao processo eletrônico. Colocou estações de autoatendimento para que o advogado pudesse digitalizar as suas peças, as suas petições, para dar entrada através do portal
da internet. E também para que os advogados e as partes pudessem consultar os seus processos através dos totens de autoatendimento. Essas medidas são bastante salutares e acredito que foram muito bem recebidas por todos, principalmente pela OAB, porque facilita o trabalho daqueles que militam no Fórum Clos Bevilacqua. Ainda de acordo com o diretor do Fórum, outra medida para facilitar o uso do processo eletrônico é a implantação da internet sem fio. Você pode, dentro do Fórum Clos Bevilacqua, acessar várias páginas necessárias para o trabalho, seja do juiz, seja do advogado, seja do servidor, que também é uma medida que facilita e é bastante benéfica para agilizar mais ainda o trabalho de todos nesse sistema virtualizado dos processos. A Justiça do Ceará adota o Sistema de Automação da Justiça, SAGE. Veja agora em que fase o processo eletrônico se encontra. O sistema virtual é considerado mais célere, seguro e transparente. A ferramenta eletrônica começou a ser implantada em dezembro de 2009. O novo sistema já funciona nas 109 varas da comarca de Fortaleza, no Juizado da Mulher da capital e no Tribunal de Justiça. As petições iniciais são feitas exclusivamente por meio eletrônico. No caso das petições intermediárias, podem ser entregues em papel apenas aquelas referentes a processos que ainda tramitam em meio físico. Para fazer o peticionamento eletrônico, basta acessar o portal do Tribunal, www.tjce.jus.br. O Judiciário Cearense disponibiliza ilhas de peticionamento eletrônico no Fórum Clovis Bevilacqua e no Tribunal de Justiça. Funcionam de segunda a sexta-feira. De dezembro de 2011 até agora, já foram mais de 2.400 atendimentos. Para explicar como funciona o processo eletrônico, eu recebo a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda, do Grupo da Virtualização do Segundo Grau, que representa os órgãos julgadores do Tribunal de Justiça, a juíza Jacinta Inamar Franco Mota, do Grupo de Virtualização do Primeiro Grau, e o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça, Diltei Forte. Sejam bem-vindos ao Judiciário em Evidência. Desembargadora, como é que a senhora analisa a implantação do processo eletrônico pelo Tribunal de Justiça do Ceará? Uma necessidade, tendo em vista a integração necessária entre o Tribunal e os órgãos de jurisdição superior, como o STJ. Então, foi uma necessidade e também para atualizar o número dos processos que nós temos em tramitação no Poder Judiciário, além do que traz também as novidades que a informática produz no sistema judicial brasileiro no momento. Juíza, a Justiça fez uma pesquisa que comprova que a tramitação do processo eletrônico é mais rápida? Fizemos. No primeiro grau, nós fizemos um levantamento usando uma metodologia disciplinada pelo próprio CNJ, de amostragem e metria. Amostragem quanto? Pegando um quântico determinado de processo e a metria pegando o tempo do início da ação, da distribuição, até a sentença. Com esses dados, nós temos um exemplo, a ação de divórcio litigioso. Foram pegos 415 processos, desses 172 físicos e 243 em formato digital. Verificou-se que nos 172 físicos, o tempo médio era de 645 dias aproximadamente. E no formato digital, baixou-se para 53 dias. Ou seja, de quase 2 anos aí para menos de 2 meses. Mas a questão, isso deve-se ao quê? Ao fato de tirar vários entraves burocráticos, como autuação, numeração de páginas, juntada de petições, localização de autos, atendimento em balcão, todas essas atividades que são meramente burocráticas foram reduzidas. Isso ganha um tempo na tramitação. No entanto, não podemos dizer, como conversávamos antes com a desembargadora, que para julgar, quando chega no momento da sentença, o juiz vai julgar mais rápido. Não, nesse momento o juiz pode até, se não estiver tão habituado com o processo eletrônico, como nós já estamos com o físico, demorar. Mas mesmo que se demore aí, o ganho com a desburocratização ainda é maior.
Acredito que ainda haja uma maior celeridade. Então, acelera o trâmite, não é isso, desembargadora? Exatamente. O processo eletrônico é preciso que se fique bem alerta a esse respeito. Ele não é assim a magia que chegou para resolver a questão da demora jurisdicional. A demora, muitas vezes, ela é até necessária para que os juízes amadureçam com relação a determinados temas e a determinados assuntos que vão a julgamento. Agora, com relação a essa tramitação burocrática, o processo, eu chamo isso de comunicação, né? Então, o CPC chama de comunicação dos atos processuais. Essa comunicação dos atos processuais, o processo eletrônico agilizou bastante. Isso é muito importante que se diga. Agora, com relação ao ato de julgar, aí não, o juiz tem que examinar as provas e emitir o seu veredito com a maior responsabilidade possível. Porque o processo, ele é eletrônico. Então, essas comunicações, como a desembargadora fala, e esses atos são eletrônicos. Mas o ato de julgar ainda continua sendo humano. Graças a Deus. Uma maturação. Isso vai garantir uma maior celeridade, mas também justiça. Secretário, o projeto de virtualização da Justiça Estadual recebeu o Prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica 2012. Na categoria Inovação, o que é que isso representa? Na verdade, é uma grande satisfação, né, ser reconhecido com esse prêmio. Foi um trabalho árduo, iniciado já há uns 3 anos, né, mais ou menos. Começou em 2009, passando por 2010 e chegando nesse momento agora com a comarca de Fortaleza totalmente virtualizada, né? Todas as especialidades do Fórum Clóvis Bevilacqua recebem os seus processos de forma eletrônica. Já no segundo grau também todos os órgãos julgadores estão com o processo eletrônico implantado. Então a questão do prêmio foi uma mera conveniência, digamos assim, em mostrar o esforço e o trabalho que o tribunal está fazendo em relação ao processo eletrônico. Então nós nos inscrevemos e fomos contemplados com esse prêmio, né? Concorremos com 20 empresas, isso traz uma motivação a mais, um reconhecimento do trabalho e temos uma equipe grande de técnicos por trás desse processo eletrônico, trabalhando arduamente e quando somos contemplados com um prêmio desse, com certeza nos dá mais ânimo para continuar. O senhor estava falando da equipe, qual é a estrutura que o tribunal disponibiliza para esse sistema digital? Bom, nós podemos dividir aí a estrutura em equipamentos e pessoas, né? Em termos de pessoas, nós temos mais de 200 pessoas envolvidas diretamente com a tecnologia do Tribunal de Justiça, né? Sendo capital e interior. Para o lado dos equipamentos, nós temos 2 data centers, né? Que, para quem pode não conhecer o termo, é o que a gente chamava de CPD antigamente, Centro de Processamento de Dados, né? Então, tem um ambiente grande, em 2 ambientes, um no Tribunal de Justiça, outro no Fórum, onde nós temos equipamentos, né, onde guardamos essas informações dos processos eletrônicos, as imagens ficam todas guardadas lá, com um alto padrão de segurança, controle de acesso, controle de incêndio. Né? Então, em termos de estrutura, eu digo que estamos bem estruturados, inclusive recebemos algumas visitas de outros tribunais para conhecer esse ambiente e levar também para os seus respectivos tribunais. Nós faremos um rápido intervalo agora e daqui a pouco continuamos falando sobre a virtualização dos processos. Voltamos já. O Juizado Móvel atende pelos números 8778-2161, 8778-2162 e 8778-2163. Estamos de volta, o assunto em debate é a virtualização da Justiça do Ceará. Desembargador, o formato digital, ele garante mais transparência e publicidade aos processos? Eu acho que é a mesma transparência e a mesma publicidade que nós já tínhamos. Porque todos os atos judiciais, antes mesmo do processo eletrônico, eles eram publicados no Diário Oficial e comunicados às partes. E essa garantia o processo eletrônico continua a dar. Então, a transparência, ela sempre existiu e vai continuar existindo com o processo eletrônico.
Juíza, quais os benefícios econômicos e ambientais da substituição dos processos físicos pelos processos virtuais? Nós buscamos hoje um mundo mais sustentável, né? Então, na medida que você deixa de usar papel, na medida que você aproveita melhor a mão de obra, que antes você ficava numerando página, carimbando, dando atendimento, em vez de fazer o que nós devemos realmente prestar, que é uma boa prestação jurisdicional, trabalhar realmente na prestação jurisdicional e não em atos burocráticos, isso gera economia. Economia porque o servidor vai estar ganhando no tribunal, mas para fazer o serviço que é a nossa atividade fim, dar a prestação jurisdicional e não trabalhando em entraves burocráticos. E a questão do papel, porque o papel, segundo um blog da CEPLAG, que foi divulgado na página do Tribunal de Justiça, nós temos reduzido 200 toneladas de consumo de papel. Então, isso é muita coisa. Além do espaço físico que nós iríamos necessitar no futuro para armazenar todos estes processos. Nós teríamos que ter praticamente outro prédio para poder guardar de forma que fosse encontrado algum processo no futuro, coisa que o eletrônico já viabiliza totalmente. E por falar nesse armazenamento, secretário, a virtualização ela torna o armazenamento dos processos mais seguro? Olha, eu diria que sim, né? Como eu te falei anteriormente, nós temos 2 centros de armazenamento de imagens, né, digamos assim, e com um rígido controle de acesso. Então, essas imagens dos autos processuais são arquivadas nesse ambiente com controle de acesso. Somente quem tem permissão de mexer com esse tipo de arquivo é que pode fazer alguma intervenção. No caso de um incidente, né, um incêndio, alguma coisa assim, nós também temos uma política de backup e restauração. Então, digamos que estamos sempre pensando em continuidade, né? Continuidade da prestação jurisdicional, mesmo mediante a catástrofes, né? Por exemplo, no processo físico, se você tiver um incêndio, muito provavelmente vai pegar fogo naquele processo. Para você recompor aquilo ali, vai ser um pouco trabalhoso para cada parte restaurar o processo. Com as imagens, com os autos eletrônicos, está arquivado de forma segura e a gente consegue restaurar. Desembargador, o processo eletrônico já funciona em todas as varas de Fortaleza, no Juizado da Mulher, da capital e nos órgãos também julgadores do 2º grau. Isso é uma mudança muito cultural? Sim, é necessária uma mudança não só no perfil do julgador, mas também no perfil do operador do direito, dos servidores, de todos aqueles que de uma forma direta ou indireta participam do processo, né? Porque muda completamente até o tempo, o prazo, a forma de manuseio, né? Então, é uma mudança cultural tão grande quanto foi a implantação das urnas eletrônicas, que levou um tempo para que as pessoas pudessem realmente ter certeza de que aquele procedimento eletrônico era o procedimento melhor para a apuração de votos. Porque é uma verdadeira mudança de pensamento, mudança de estrutura, mudança de equipamento, mudança de modos de operar. Né? Você ter o processo na sua casa, como a desembargadora dizia, continua, a transparência sempre existiu, mas a acessibilidade, ela mudou, porque você só tinha acesso aos autos indo até ao fórum. Hoje você tem acesso no Lan House. Em qualquer lugar você vai poder ter esse acesso. Então esse é um grande ganho. Mas esse acesso, como vai ser nas regiões mais longínquas do país? Futuro, né? Obrigada pela presença de vocês. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará você encontra no portal www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso perfil no Twitter, @TJCE Notícias. O nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.